Bom dia, pessoal. Eu sou o Flávio Pérez, consultor tributário da Orcose, atuo há mais de 30 anos na área tributária e vou falar sobre redução de impostos em 2023, planejamento tributário, que é o assunto do momento, né? Não tanto igual à Copa do Mundo, né? E enquanto não vem a reforma tributária. Afinal, ninguém aguenta pagar tantos impostos aqui no Brasil, né? Temos uma carga tributária aí de 33% do PIB e o impostômetro, que não para de crescer, hoje na casa dos 2,6 trilhões de reais, pasmem, né? Antes de mais nada, gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês, dizer que é uma grande satisfação, é uma grande honra tê-los aqui conosco. Espero corresponder aí às expectativas, tá? Peço a gentileza de deixar as perguntas para o final da apresentação, para que a gente não precise interrompê-las. E, sem mais delongas, vamos falar, né, do assunto aí em questão, do tema em questão, tema de extrema importância. Dá para pagar impostos, ou dá para pagar menos impostos dentro da lei, fazendo uso das brechas legais, por meio do planejamento tributário, tá? É diferente e não pode ser confundido com sonegação ou com evasão fiscal, onde são utilizados meios ilícitos, meios ilegais, né, para se reduzir a carga tributária. Bom, dando sequência, mas por que fazer planejamento tributário? Por que eu preciso fazer planejamento tributário? Primeiramente, porque, ou em função aí da alta carga tributária no Brasil, temos uma das mais elevadas cargas tributárias do mundo, bom, bem como a nossa legislação, né, a complexidade da legislação tributária. As empresas têm canalizado seus esforços aí na redução de custos, até por uma questão de sobrevivência. Certamente, ou muito provavelmente, os seus concorrentes já vêm praticando o planejamento tributário, e eu tenho certeza que vocês não querem ficar para trás, né? E reforça ainda mais a necessidade do planejamento tributário, o peso dos tributos no preço de venda dos bens e dos serviços. E qual é a importância da contabilidade para o planejamento tributário? A contabilidade é imprescindível, a qualidade da informação contábil é determinante para o êxito do planejamento tributário. Para tanto, é necessário estar bem assessorado por uma contabilidade de renome, que tenha expertise no negócio, composta por profissionais altamente capacitados, é condição sine qua non. E o que é necessário para fazer um bom planejamento tributário? Inicialmente, a qualidade das informações contábeis, conforme dito anteriormente. Um acompanhamento da legislação tributária, tarefa árdua essa, diga-se de passagem, eu aproveito até para fazer um desabafo aqui. A legislação, ela muda diariamente, e hoje o profissional que milita nessa área, ele tem que acompanhar o Diário Oficial diuturnamente, a mudança nas regras fiscais por meio de publicação de leis e decretos, medidas provisórias, instruções normativas, portarias, soluções de consultas e até soluções de divergências. Isso dificulta bastante, né, e acaba emperrando o crescimento das empresas, de um modo em geral. Tá? O pleno conhecimento
da composição da carga tributária da empresa, dos seus produtos e serviços, é fundamental. E a escolha pelo melhor regime de tributação, é nisso que a gente vai focar hoje. A gente vai abordar aqui de uma forma bastante clara, objetiva e sucinta. Mesmo porque o planejamento tributário é um assunto amplo, que demanda tempo, não dá para a gente abordar em tão pouco tempo. Então, a gente vai falar um pouco aí sobre os regimes tributários. Muita gente me pergunta, mas Flávio, qual é o melhor regime de tributação? Lucro real, presumido, simples nacional? Será que o real é melhor que o presumido? Será que no presumido eu pago mais imposto do que no simples nacional? Será que o simples é tão vantajoso assim? Depende. Há uma série de variáveis, deve ser levado em consideração aí as características da empresa, segmento, nicho de atividade, o porte econômico da empresa, a margem de lucratividade, dentre outros itens. Isso se faz através de um minucioso estudo tributário, com maior nível de detalhamento, maior riqueza de informações possíveis. Então, nós temos aí o lucro real, presumido, simples nacional. A gente vai falar um pouco sobre o lucro real, onde a tributação do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro recai sobre o resultado contábil, que pode ser lucro ou prejuízo, ajustado pelas despesas não dedutíveis, aquelas não aceitas pelo fisco, pelas receitas não tributáveis, bem como pela compensação de prejuízos fiscais acumulados. Nesse regime, a compensação de prejuízos ela é limitada a 30% do lucro do período. Mas como assim, Flávio? Bom, dentro desse exemplo aqui, admitamos que uma empresa tenha tido um lucro contábil de R$95 mil. Digamos ainda que ela tenha de despesas não dedutíveis, por exemplo, despesas não relacionadas à atividade da empresa, despesas que não estejam suportadas por documentos hábeis e idôneos, como, por exemplo, recibos, notas fiscais, ou que não esteja em nome da empresa, dentre outras situações, de R$10 mil. Então, aqui, e receitas não tributáveis, exemplo, lucros recebidos de empresas coligadas, controladas, controladoras, de R$5 mil. Neste caso, nós temos um lucro real antes da compensação de prejuízos de R$100 mil, ok? Vamos supor que neste exemplo eu tenha um saldo de prejuízos acumulados de 50 mil. Eu não vou poder utilizá-los, ou eu não vou poder utilizar, melhor dizendo, esse valor em sua plenitude. Eu vou poder compensar só 30% do lucro do período, ou seja, R$30 mil. Vou ficar com saldo ainda de prejuízos fiscais de 20 mil. Então, neste exemplo, eu tenho um lucro real de R$70 mil. E sobre ele vão incidir o imposto de renda da pessoa jurídica, a alíquota de 15%, mais o adicional do imposto de renda a 10% sobre a parcela que exceder R$20 mil do lucro real do mês ou R$240 mil do ano, e a contribuição social sobre o lucro à razão de 9%. Mas não para por aí. Temos também no lucro real
o PIS e a COFINS, as alíquotas de 1,65 e 7,6, respectivamente, salvo algumas exceções. Entretanto, é possível deduzir alguns custos e despesas previstos em lei. A gente chama de regime não cumulativo. Poderia citar como exemplo compras de mercadorias e de matéria-prima, de insumos, despesas com energia elétrica, despesas com aluguel, fretes e carretos, encargos de depreciação, dentre outras hipóteses previstas na legislação. Vejam só, pessoal, nesse regime, no regime não cumulativo, não é permitido a dedução de gastos com pessoas físicas, o que acaba prejudicando sobremaneira as empresas de serviços. Por exemplo, despesa com folha. Não é possível abatê-las do PIS e COFINS. Isso, muitas vezes, acaba inviabilizando a opção pelo lucro real pelas prestadoras de serviços. Aqui na Orcose, por exemplo, os nossos clientes, prestadores de serviço, na sua maioria, estão no lucro presumido ou no Simples Nacional. Haja vista que o principal custo de uma empresa de serviço, normalmente, via de regra, é a folha de pagamento. Dando sequência, quais são as empresas que estão obrigadas ao lucro real? Aquelas que têm uma receita bruta anual acima de 78 milhões de reais. Isso equivale a uma média de 6,5 milhões de reais mês. As empresas que recebem lucros, rendimentos ou ganho de empresas do exterior, as instituições financeiras, as empresas de factoring, estas devem ser tributadas pelo lucro real. No lucro real, vejam só, nós temos duas modalidades tributárias. Nós temos o lucro real trimestral, onde a apuração é trimestral e definitiva, e nós temos também o real anual, onde o imposto de renda e a contribuição social é pago mensalmente por estimativa, e no final do ano é feito o acerto de contas com o fisco. Vejamos. No real trimestral, o imposto de renda e a contribuição, ela é recolhida, o vencimento de ambos os tributos é no último dia do mês seguinte ao do trimestre. Então, o imposto do primeiro trimestre, ele vence no final de abril, tá? O do segundo vai vencer no final de julho. Do terceiro trimestre pode ser pago até o último dia do mês de outubro. E o do quarto, final de janeiro, do exercício seguinte. Tanto o imposto de renda como a contribuição social pode ser dividido em 3 vezes, sendo que a segunda parcela ela tem acréscimo de 1%, e a terceira tem mais a taxa Selic. Se paga em cota única, não tem acréscimo. Cada parcela não pode ser inferior a R$1.000, e o imposto, quando inferior a R$2.000, deve ser pago em cota única. Bom, isto é o lucro real trimestral. Agora vamos falar do anual, onde o imposto de renda e a contribuição social é apurada no final do exercício, lá em 31 de dezembro. Só que mensalmente a empresa tem que recolher, por estimativa, como antecipação do imposto devido no final do ano. E como é feito esse cálculo? Como é feito o cálculo por estimativa? Ele pode ser feito com base na receita bruta, o cálculo é parecido com o do presumido, e ele pode ser também calculado com base em balancetes acumulados de redução ou suspensão. Então, a empresa, por exemplo, se ela der prejuízo num determinado mês,
ela está dispensada, ela está desobrigada do pagamento do imposto por estimativa naquele mês. Admitamos que uma empresa tenha recolhido durante o ano por estimativa o valor aí de 10 mil reais. Tá? De janeiro a dezembro, ela antecipou 10 mil reais. E que ela tenha apurado, com base no lucro real, a quantia de 8 mil reais. Isso vale dizer que ela recolheu 2 mil reais a mais de imposto e ela fica com crédito que ela pode utilizar na compensação com outros tributos federais. Se ocorrer o inverso, suponhamos que ela tenha antecipado os mesmos 10 mil, mas que ela tenha apurado no final do ano, lembrando, com base no lucro real, 15 mil reais. Nesse caso, ela fica devendo para o fisco nada mais, nada menos do que 5 mil reais. Essa diferença apurada no final do ano, vejam só, pessoal, ela tem que ser paga até o mês de março do ano seguinte, com acréscimo da Selic. Todavia, a empresa pode antecipar o recolhimento para janeiro do exercício seguinte, sem acréscimo. Dando sequência, vamos falar agora um pouco sobre o lucro presumido. No lucro presumido, o cálculo do imposto de renda e da contribuição social é feita com base em percentuais de presunção do lucro estabelecido pelo Fisco Federal. Então, o fisco, ele presume que, para fins de imposto de renda, nesse caso especificamente, para fins de imposto de renda, atividade comercial, as empresas comerciais, isso vale também para as indústrias, elas têm uma presunção, ou elas devem recolher o imposto de renda com base numa presunção de 8% do faturamento. E no caso de serviço, a presunção estabelecida pelo fisco é de 32%. Então, se eu tenho um faturamento de 100, para fins de imposto de renda, para quem está no presumido, eu vou pagar o imposto de renda sobre 8. No caso de serviço, se eu tenho faturamento de 100, eu vou pagar o imposto de renda sobre 32. Não importa se eu estou dando lucro, se eu estou dando prejuízo, no lucro presumido, o pagamento do imposto de renda e da contribuição social independe do resultado contábil, diferente do lucro real que nós falamos lá atrás. Lembram? Onde, se a empresa der prejuízo, ela não paga nem imposto de renda, nem tampouco contribuição social sobre o lucro. No presumido, a apuração também é trimestral. O imposto de renda e a contribuição social deve ser paga no último dia do mês seguinte ao do trimestre. Pode ser também parcelado em 3 vezes, sendo que a segunda tem 1% de juros, a terceira tem mais a taxa Selic. Pagamento em cota única não tem acréscimo. Cada parcela também não pode ser inferior a R$1.000. E o valor do imposto, quando for de até 2.000, tem que ser pago em cota única. Quem pode ser do lucro presumido? As empresas que têm uma receita bruta anual de 78 milhões ou de até 78 milhões de reais. Acima disso, ela deve ser lucro real. No lucro presumido, nós temos o imposto de renda, a alíquota de 15% sobre o lucro presumido. Nós temos o adicional do imposto de renda, que incide a alíquota de 10% sobre a parcela do lucro presumido que ultrapassar 60 mil reais no trimestre. E a contribuição social, a razão de 9% sobre a sua base. Além disso, nós temos também no lucro presumido o PIS e a COFINS, as alíquotas de 0,653%,
sendo que não é permitida a dedução de custos e despesas, diferente do lucro real, a gente chama de regime cumulativo. Vejam só, no real, onde é permitida a dedução de custos e despesas, nós chamamos de não cumulativo. No presumido é cumulativo, salvo algumas exceções previstas na legislação. Exemplo de lucro presumido, momento tão esperado. Suponhamos que uma empresa, num determinado trimestre, tenha tido receita de venda de 300 mil, receita de serviço de 200 mil, então eu estou falando de uma empresa comercial e prestadora de serviço, e vamos dar uma pimentada aqui, que ela tenha tido de receita financeira 12 mil reais. Vejam só, como é calculado o lucro presumido? Parte-se do faturamento da receita de vendas, aplica-se a alíquota de 8% sobre os 300 mil, mais 32%, que é o percentual de presunção para as empresas de serviço, sobre os 200 mil, mais 12 mil reais, que corresponde à receita financeira, que no lucro presumido é tributado integralmente, chega-se no resultado de 100 mil reais. Esse é o lucro presumido do trimestre. Sobre ele, eu aplico 15% de imposto de renda, 15 mil reais, 10% de adicional sobre a parcela que exceder 60 mil reais do lucro, ou seja, 10% de 40 mil reais, que dá 4 mil. Então, eu tenho aí de imposto de renda adicional 19 mil reais. Pessoal, falamos um pouco sobre o lucro presumido. Agora a gente vai entrar um pouco no Simples Nacional, que não é tão simples assim, tá? É, simples só no nome. O pessoal costuma falar, poxa, se o simples é complicado, imagine o complicado, né? Então, vamos lá. No Simples Nacional, somente vale para as empresas que têm receita anual de até 4 milhões e 800 mil, sendo que a empresa que tem uma receita de até 360 mil, que dá uma média de 30 mil mês, ela é considerada microempresa, e as empresas com faturamento, com receita acima de 360 até 4.800, são chamadas de EPP, Empresa de Pequeno Porte. A tributação no Simples se dá com base em 5 tabelas, tá? Nós temos a tabela do anexo 1, que é para as empresas de comércio, que começa com 4% e vai até 19%. As alíquotas, elas são progressivas, variam de acordo com o faturamento da empresa. A indústria, que está no anexo 2, cuja alíquota inicial é de 4,5% e vai até 30%. As empresas de serviços em geral, anexo 3, começam com 6% e pode chegar a 33%. As empresas de construção civil, advocacia, vigilância, limpeza, começa com 4,5% e vai até 33%. Nesse anexo, tem uma peculiaridade aí, não entra o INSS, a gente vai falar um pouco mais adiante, INSS da empresa. E os serviços profissionais, que estão lá no anexo 5, médicos, dentistas, veterinários, engenheiros, economistas, administradores, tá? E assim por diante. Os advogados estão no anexo 4 e os contadores estão no anexo 3. Pelo menos isso, né? Então, vejam só, o anexo 5 é o anexo, normalmente, via de regra, é o anexo mais caro, é o que traz as maiores alíquotas. Muitas vezes, o lucro presumido, para quem está no anexo 5, fica mais barato. Por mais absurdo que possa parecer num primeiro momento, numa primeira análise. Daí a necessidade daquele estudo tributário que eu comentei lá atrás.
Quem quiser fazer opção pelo Simples Nacional tem até o final de janeiro de cada ano para formalizar o pedido. Algumas empresas não podem ser do Simples. Aquelas que têm sócios que participam de outras empresas do Simples, salvo se a receita de todas as empresas em que ele participa não exceder o limite do Simples, que é de R$ 4.800.000, não podem também ter sócios que participem com mais de 10% do capital de outras empresas que não sejam do Simples, exceto se o faturamento de todas as empresas em que esse sócio participar não ultrapassar a monta de R$ 4,8 milhões ano. As empresas do Simples também não podem participar de outra pessoa jurídica, nem ter pessoa jurídica no seu quadro societário, não pode possuir débitos também, débitos tributários, salvo se estiverem com a exigibilidade suspensa, se estiverem parcelados ou sendo discutido, né, judicialmente ou administrativamente, dentre outras vedações previstas lá na resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, número 140 de 2018. Quais são os tributos que compõem o Simples? Vejam só, no Simples, todos os tributos, ou quase todos, os tributos aqui elencados, melhor dizendo, são recolhidos numa única guia, no DAS, que é o Documento de Arrecadação do Simples Nacional, cujo vencimento é no dia 20 do mês seguinte, é sempre no dia 20. Bom, vamos lá. O imposto de renda da pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro, o PIS e a COFINS também faz parte do Simples Nacional, o IPI, o ICMS, mas para quem tem receita de até R$ 3.600.000 ano. O ISS também, para quem tem receita até 3.600.000, isso prejudica muito as empresas, de um modo em geral, porque quando ultrapassam esse limite, elas têm que recolher tanto o ICMS como o ISS separado, fora do Simples Nacional, seguindo as mesmas regras das demais pessoas jurídicas. E o INSS da empresa, exceto para aquelas que estão no anexo 4, lembra? Advocacia, construção civil, limpeza, vigilância, essas têm que recolher o INSS também observando as regras aplicáveis às demais pessoas jurídicas. Vejam só, alguns tributos, eles não estão no Simples. Por exemplo, os impostos pagos ou devidos no desembaraço aduaneiro, no caso de importação de mercadorias, ICMS importação, IPI devido na importação, PIS, COFINS importação, o próprio II, imposto de importação, eles são devidos mesmo quando a importação for realizada pelas empresas do Simples Nacional. Imposto de renda sobre aplicação financeira, imposto de renda retido na fonte, sobre folha de pagamento, tá? O INSS, descontado dos empregados, também não compõe o Simples Nacional, não faz parte do Simples, dentre outras hipóteses. Vamos lá, estamos quase no final dessa apresentação. Tá. Vamos falar agora do fator R. O que vem a ser o fator R? Para aquelas empresas que estão lá no anexo 5, lembra que eu falei? Serviços profissionais, médicos, dentistas, engenheiros, economistas, administradores, dentre outras áreas, dentre outras atividades. No Simples, elas têm uma alíquota bem maior se comparada com os outros anexos. Elas estão no anexo 5. Só que se ela tiver uma folha de pagamento que corresponda a, no mínimo, 28% do faturamento, elas podem ser tributadas com base na tabela 3, tá? Lembrando, na tabela 5, começa com 15%, com 15,5%. Na tabela 6, na tabela 3,
A alíquota inicial é de 6%. Vejam só, é uma economia bastante significativa. Mas, para isso, o fator R dela, ou seja, a folha de pagamento, ela tem que corresponder a pelo menos 28% do faturamento. Aí eu fiz um exemplo aqui para facilitar o entendimento. Suponhamos que a empresa tenha tido nos 12 últimos meses uma folha de 29 mil, folha em encargos, e uma receita de 100 mil reais. Ou seja, o fator R dela, neste mês, é de 29%. Então, ela tem direito à tributação com base no anexo 3. Tá? Esse cálculo tem que ser feito mensalmente. Então, em determinadas situações, vale até a pena a empresa aumentar a folha de pagamento. Olha, pode parecer brincadeira, mas não é. Para ela alcançar o fator R acima de 28%, e ao invés de pagar aqueles 15,5% na tabela 6, elas vão pagar 6% na tabela 3. Tá? Tem muitas empresas que até têm aumentado o valor do Prolabore dos sócios, porque o Prolabore ele entra no cálculo aqui da folha também. Para quê? Objetivando aumentar o seu fator R, atingir o patamar aí de 28%. É uma estratégia, não deixa de ser, de planejamento tributário. Bom, eu não poderia deixar de falar nessa apresentação, né, da distribuição de lucros, tá? Que é isenta na pessoa física e na jurídica, desde que tenha sido apurados de 1996 para cá, antes disso era tributado. Entretanto, para gozar dessa isenção, é preciso que a empresa comprove contabilmente, por meio de escrituração contábil, regular e idônea, em observância à legislação comercial e fiscal, por meio de balanços, por meio de demonstrativos contábeis, a existência desses lucros. Tá? Todavia, no lucro presumido e no Simples Nacional, para fins exclusivamente de imposto de renda, as empresas podem distribuir lucros com base na presunção. Isso se aplica principalmente àquelas empresas que não têm contabilidade, que fazem somente o livro caixa. Mas, como eu disse, isso serve somente para a legislação do IR. E como é feito esse cálculo? Tá? Parte-se da receita bruta do trimestre, nesse exemplo aqui, suponhamos que tenha sido de 100 mil, calcula-se o lucro presumido sobre essa receita. Aqui trata-se de uma empresa de serviços. Então, nós teríamos aqui 32% de 100 mil reais, 32 mil reais. Deduz-se os tributos incidentes sobre essa receita, sobre esse lucro presumido, imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. E aí, chega no lucro presumido líquido, passível de distribuição com isenção, nesse exemplo de R$ 20.670, independente de comprovação contábil, tá? Mas a Previdência Social, ela pode entender isso. Se você não comprovar que você tem esse lucro contábil na sua contabilidade, ela pode entender ou tributar isso como se fosse um prolabore e cobrar 20% de contribuição previdenciária sobre esse valor. Pessoal, era isso que eu tinha para dizer. Espero ter sido claro aí nas minhas explicações. E me coloco à inteira disposição para as perguntas de vocês. Muito obrigado. Eu tenho algumas perguntas aqui. Uma pergunta interessante que foi feita. Se uma empresa do lucro presumido que está com prejuízo, se ela mudar para o lucro real, ela pode aproveitar esse prejuízo que ela vem acumulando? Bom, infelizmente não, hein? Então, uma empresa no presumido que vem com prejuízo,
Quando ela mudar para o lucro real, esse prejuízo que ela acumulou enquanto estava no presumido, ela não pode compensar no lucro real. É uma pena, né? Outra pergunta que surgiu aqui do William. Posso trocar o regime tributário ainda este ano? Poxa, já tem gente querendo mudar de regime de tributação, né? Bom, William, infelizmente não, tá? A troca pelo regime de tributação, ela é feita no início do ano, tá? Salvo algumas hipóteses previstas em lei. Então, por exemplo, a empresa que quer se enquadrar no Simples, para o ano que vem, para esse ano não dá mais, ela tem até o final de janeiro para formalizar esse pedido. Agora, a empresa que quer ir para o lucro real, para o lucro presumido, tá? A empresa, digamos, ela está no Simples, acha que está pagando muito imposto e quer ir para o lucro presumido, por exemplo, ela tem até a data do vencimento do imposto de renda do primeiro trimestre para formalizar o pedido. Ou seja, quando é que vence o imposto de renda do primeiro trimestre? Lembra que eu falei lá atrás? Vence no final de abril. Então, é até lá que ela tem que formalizar o pedido. Mas a gente aconselha que essa decisão seja tomada em janeiro, porque isso vai impactar, isso vai refletir no cálculo do PIS e da COFINS, que é mensal, tá? O PIS e a COFINS de janeiro, por exemplo, vence no dia 25 de fevereiro. Então, é importante que essa decisão seja tomada, se possível, no mês de janeiro. Ok? Espero ter esclarecido sua dúvida. Permaneço à disposição. Vamos lá, pessoal. Mais alguma dúvida? Espera aí, tem mais uma pergunta aqui. É da Patrícia. Acho que estou pagando muitos impostos no Simples e meu lucro é pequeno. Posso mudar para o lucro real? Pode. Vale a pena? Olha só, hein? Pergunta interessante, né? Bem pertinente aqui ao nosso tema. Tá, Patrícia, a gente precisa fazer um estudo, precisa fazer uma análise tributária, tá? Porque há uma série de variáveis aí a ser levado em consideração. Por exemplo, você está no Simples, mas você não está feliz nele, né? Você quer migrar para o real. Pode ser uma boa, mas você tem que considerar, por exemplo, que no lucro real você vai ter que pagar todos os encargos previdenciários incidentes sobre a folha. Tá? Não que você não pague no Simples Nacional, não, você paga, mas ele está embutido lá na alíquota do Simples. Ele está dentro da alíquota do Simples. No real, você vai pagar sobre a sua folha de pagamento. Só de contribuição previdenciária, você vai ter um encargo de 20%. Bom, dentre outros, né? Outra coisa que você deve levar em consideração, Patrícia, se a sua empresa for comércio, ela vai ter que pagar ICMS fora do Simples. Ela vai ter que destacar o ICMS na nota. Aqui em São Paulo, a alíquota é de 18%. Vale a pena? Tudo bem que você vai ter o crédito do ICMS nas compras. Mas mesmo assim, se for uma indústria, por exemplo, poxa, aí eu vou ter que pagar IPI, tá? Vou ter direito aos créditos, mas a minha carga tributária, ela pode ser bem mais alta. E outro aspecto também, outro item que acaba tendo um peso significativo nessa decisão é o PIS e a COFINS. Lembram que no lucro real, o PIS e a COFINS é de 1,65% e 7,6%, somando tudo 9,25%. Vou ter que assumir esse ônus, 9,25% de PIS/COFINS. Tá, se eu for comércio, se eu for indústria, eu vou ter direito à dedução de algumas despesas e de alguns custos.
Ao passo que, no Simples Nacional, o PIS e a COFINS está lá dentro do Simples. É isso que precisa ser analisado e que precisa ser ponderado, Patrícia. Respondi sua pergunta? Espero que sim, né? Pessoal, perguntas, por favor, fique à vontade. Pode fazer perguntas fáceis e perguntas difíceis também, tá? Se eu não souber responder, eu assumo o compromisso aqui de estar dando um retorno para vocês. Aquelas perguntas que eu não consegui responder também, em virtude do nosso tempo, eu também me comprometo a estar respondendo aí oportunamente, dentro da maior brevidade possível. Pessoal, podemos encerrar então, só um minutinho. Ah, tá. Guiomar perguntou se podemos disponibilizar o slide. Sim, sim, claro, Guiomar, com o maior prazer, tá? Vamos mandar por e-mail. Ah, peraí, tem alguém perguntando, o Edson. Flávio, fala um pouco das empresas que são do lucro real, mas que podem ser apurados o PIS e COFINS, o regime cumulativo. Ótimo, ótimo, pergunta importante. Tá, bom, eu falei na apresentação aí dos slides anteriores que, no caso do lucro real, as empresas pagam 1,65, 7,6 de PIS e COFINS no regime não cumulativo. Só que há algumas exceções, e uma delas é essa. Existem algumas atividades que, mesmo estando no lucro real, elas pagam o PIS e a COFINS no regime cumulativo, ou seja, elas pagam 0,65 de PIS e 3% de COFINS, sem direito à dedução, tá? Sem direito a crédito. Vou citar alguns exemplos aqui. Construção civil, empresas que atuam na área de informática, área de TI, telemarketing, comunicação, jornalismo. Nós temos lá um rol de atividades, de empresas, que mesmo estando no lucro real, tá, vão pagar o PIS e COFINS no regime cumulativo, as alíquotas de 3% e 0,65%. A relação dessas atividades está lá no artigo 10 da Lei 10.833 de 2003, para quem quiser verificar, artigo 10 da Lei 10.833 de 2003. Ok, Edson? Espera aí, ó. Valbiana, Flávio, com a reforma é muito provável que os dividendos sejam tributados. Sim, Valbiana, estamos aí na expectativa, hein? Não sabemos o que vai acontecer. Por enquanto é mera especulação, tá? É difícil dizer, mas é uma possibilidade real, hein? Pelo que a gente tem acompanhado aí. Ok? Qualquer novidade a respeito, eu aviso vocês. Estamos acompanhando de perto aí a reforma tributária. Tá. Pessoal, eu agradeço mais uma vez aí a presença de vocês. Essa é a primeira de outras lives que a gente pretende fazer. Espero que vocês tenham gostado. Me coloco à inteira disposição, vocês têm aí os meus contatos. Mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima.